sob o céu radiante do poderoso Império Persa. O poder do rei Assuero ressoou em todo o mundo. Seu reino se estendia infinitamente, da distante Índia à misteriosa Etiópia, abrangendo 127 províncias. Na capital, Suzã, o magnífico palácio do rei erguia-se em orgulhoso esplendor. No entanto, escondida dentro dessa glória deslumbrante, uma conspiração cruel tinha como alvo o povo de Deus. Uma sentença de morte pairava sobre a pequena, mas desafiadora nação judaica. Em meio a essa terrível crise, Deus sutilmente interveio. Ester, uma menina judia, subiu ao trono como rainha. Através dela, uma verdade radiante emergiu. Deus muitas vezes seleciona o mais simples dos indivíduos, nas circunstâncias mais desesperadoras, para alcançar a grandeza além da imaginação. Em meio às festas extravagantes do rei Assuero, Ester apareceu. Mas essa alegria foi passageira. Um decreto de genocídio repleto de sangue e brutalidade foi emitido por Hamã, o inimigo dos judeus. Por meio de engano, ele manipulou o rei para assinar uma sentença de morte para um povo inteiro. Além do palácio, Mardoqueu, primo de Ester, gritou em agonia, enviando um pedido desesperado de ajuda a Ester. Diante dos portões do palácio real, Ester estava de pé, com o coração tremendo. Ela sabia bem que entrar na presença do rei sem ser convidada significava a morte certa. No entanto, o silêncio significaria trair seu próprio povo. Com rara coragem, ela escolheu oferecer um banquete, onde o destino de uma nação inteira seria decidido. A partir desse momento, a roda da história girou dramaticamente, trazendo uma libertação inesperada. Por meio de Ester, o poder de Deus brilhou. Ele resgatou o povo judeu da lâmina genocida de Hamã. Como uma menina órfã poderia vir a usar a coroa de uma rainha? Como o engano pode levar uma nação à beira da destruição? Deixe a jornada de Ester acender uma chama dentro de você, inspirando e renovando sua fé. A história começa agora, abrindo uma porta para uma aventura inspiradora. O livro de Ester, o filme. Este foi o período de pico do Império Persa, um vasto reino que se estendia da Índia à Etiópia, abrangendo 127 províncias. Governando este império estava o rei Assuero, um rei poderoso com luxo e autoridade incomparáveis. Seu poder era absoluto e suas leis eram imutáveis. Para mostrar a riqueza, a glória e a majestade do império, o rei Assuero realizou uma grande festa na capital, Suzã, com duração de 180 dias. Os comandantes dos exércitos persa e medo, os nobres e os governadores provinciais foram convidados a testemunhar o esplendor do império por meio de preciosos tapetes persas e joias cintilantes. As taças de vinho eram todas feitas de ouro, cada uma com um design diferente. O vinho foi servido abundantemente, refletindo a generosidade do rei. O rei ordenou que seus cortesãos permitissem que todos bebessem o quanto quisessem, sem restrições. O rei Assuero ergueu sua taça, sua voz majestosa. Ó convidados, vamos levantar nossas taças para brindar a prosperidade do Império Persa. Nenhum reino pode igualar nossa força e riqueza. Os convidados responderam em uníssono: Viva o rei! Viva o Império Persa! Enquanto isso, a rainha Vashti, a mulher mais bonita do império, também ofereceu um banquete para as nobres no palácio. Mas seu destino estava prestes a mudar devido a uma decisão fatídica. No 7º dia, quando o vinho fez o rei Assuero se alegrar, em seu estado de embriaguez, ele ordenou: Traga a rainha Vashti aqui, para que todos possam admirá-la. Um cortesão correu para o salão, ajoelhou-se diante do rei Assuero, com o rosto em pânico. Sua Majestade, a rainha Vashti se recusa a vir ao seu comando.
Ela não aparecerá diante de você e dos convidados. O rei Assuero ficou furioso. O quê? Ela se atreve a desafiar meu comando na frente de todos? O rei Assuero se levantou, andando de um lado para o outro em sua raiva. Os conselheiros sussurraram entre si, preocupados com a situação. A recusa da rainha Vashti não foi apenas um ato de desobediência, mas também uma humilhação pública para o rei. Em um império onde a lei era inviolável, esse ato não poderia ser esquecido. O conselheiro Memucan falou: Vashti, a rainha, não fez mal ao rei. Apenas por esta ação da rainha, virá para o exterior para todas as mulheres, para que desprezem seus maridos, em seus olhos se agradasse ao rei. Deixe o rei dar sua propriedade real a outro, que é melhor do que ela. A outro que seja melhor do que ela. O rei Assuero acenou com a cabeça. Você está certa, Vashti não é mais rainha. Vou emitir um decreto para encontrar alguém para substituí-la. Assim, a rainha Vashti foi destronada, com um edito enviado a todas as províncias do rei, para que cada homem governasse em sua própria casa. Depois disso, quando a ira do rei Assuero foi apaziguada, ele se lembrou de Vashti. Os cortesãos sugeriram encontrar donzelas jovens e bonitas para o rei, com funcionários em cada província encarregados de selecionar as jovens mais bonitas para trazer para a capital, Susa. Então, a donzela que mais agradasse ao rei se tornaria rainha no lugar de Vashti. O rei ficou muito satisfeito com isso e ordenou que fosse feito imediatamente. A busca por uma nova rainha começou em todo o Império Persa, das terras mais distantes, para encontrar uma substituta digna. O decreto foi emitido, abrindo um novo capítulo no reinado do rei Assuero. Entre as moças selecionadas em Suzã estava uma linda moça chamada Hadassah. Ela não nasceu no luxo ou na nobreza. Ela era órfã, tendo perdido os pais muito jovem. Quem a criou foi Mardoqueu, seu tio, judeu fiel às suas crenças. Neste lar humilde, o Hadassah cresceu com amor e lições de humildade e fé em Deus. Antes de ser levada para o palácio, Mardoqueu perguntou-lhe: Hadassah, há algo que a incomoda? Ela hesitou. Tio, devo ser levada ao palácio para ser considerada para a nova rainha. Temo cometer um erro. Mardoqueu respondeu seriamente: Se for a vontade de Deus... Se for a vontade de Deus, você não pode escapar dela. Mas ouça-me, quando você entrar no palácio, você não deve revelar sua identidade judaica. Não conte a ninguém sobre suas origens. De agora em diante, você será conhecida como Esther. O mundo lá fora não é seguro para o nosso povo. Esther assentiu lentamente, e Mardoqueu colocou a mão no ombro dela, os olhos cheios de confiança misturada com preocupação. Mardoqueu entendeu os perigos que espreitavam os judeus no Império Persa. Suas instruções não eram apenas proteção, mas também um grande desafio para Esther: viver no luxuoso palácio enquanto escondia seu verdadeiro eu. No dia em que Esther entrou no palácio, ela carregava consigo a timidez de uma garota criada na simplicidade. Para ela, o palácio não era apenas um lugar estranho, mas também um labirinto cheio de desafios. No portão principal do Palácio de Susa, dezenas de jovens de todo o mundo estavam reunidas. Risos e conversas encheram o ar, mas Esther ficou quieta no meio da multidão, as mãos segurando a bainha do vestido, os olhos olhando em volta confusos. Um funcionário do tribunal deu um passo à frente e leu a lista dos selecionados. Quando o nome de Esther foi chamado, ela começou, dando um passo à frente com as pernas trêmulas. As outras garotas sussurraram, olhando para ela com curiosidade. Esther foi levada a uma grande sala, onde as criadas do palácio começaram a prepará-la. Eles a vestiram com um vestido magnífico, aplicaram maquiagem e pentearam seu cabelo. Esther olhou no espelho, com os olhos arregalados de espanto, como se não se reconhecesse. Ela aprendeu a andar, comer e aplicar maquiagem à maneira real. No início, ela era desajeitada, deixando cair colheres e perdendo passos. Mas com o tempo, ela se tornou mais graciosa. Ela e as outras donzelas tiveram que se submeter a tratamentos de beleza por 12 meses. 6 meses com óleo de mirra e 6 meses com perfumes e cosméticos. Todos no palácio que conheceram Esther a amavam. Ela recebeu o melhor tratamento e as roupas mais bonitas.
As empregadas do palácio disseram alegremente: "Você parece uma princesa. O rei certamente notará você." Esther respondeu suavemente: Não sei se realmente pertenço aqui. A timidez de Esther veio não apenas da opulência do palácio, mas também do fardo de manter sua identidade em segredo. Cada olhar, cada palavra pode ser um perigo, mas, no fundo, ela acreditava que Deus a havia colocado aqui por um motivo. Nos momentos de solidão, Esther se voltava para Deus em busca de forças. Apesar de sua timidez e inquietação, ela sabia que essa jornada não era por acaso. Com o passar do tempo, Esther ficou diante do espelho em um magnífico vestido real, com o cabelo adornado com pérolas cintilantes. Ela olhou para si mesma, não mais tão tímida quanto antes, mas confiante e renovada. Seus olhos ainda refletiam humildade e fé profunda. Depois de um ano de preparação, Esther estava pronta para se encontrar com o rei Assuero. Embora ainda ansiosa, ela acreditava que Deus estava sempre com ela, guiando seu caminho. Quando chegou a vez de Esther se encontrar com o rei, ela não pediu nada, exceto o que Hegai, o eunuco encarregado do harém, havia aconselhado. Quando o rei viu Esther, ele a amou mais do que todas as outras mulheres. Ele colocou a coroa real em sua cabeça. Nem Esther nem o rei sabiam que Deus a havia colocado no trono para cumprir uma grande missão. A órfã judia era agora a rainha, e todo o país celebrava com festas em sua homenagem. Quando Esther começou a se ajustar à vida real, Mardoqueu ainda trabalhava no palácio. Em uma noite fatídica, ele ouviu duas vozes sussurrando na escuridão, em um canto isolado perto do portão do palácio em Susa, revelando um plano para prejudicar o rei. Bigtan sussurrou: "Amanhã à noite, quando o rei estiver desprevenido, vamos atacar Teresh. Sim, assim que Assuero estiver morto, tomaremos o poder." Mardoqueu ficou horrorizado, segurando seu manto com força, percebendo que essa trama era uma grande ameaça para o rei. Sem hesitar, ele se virou e correu rapidamente em direção ao tribunal para enviar uma mensagem a Esther. Ele sabia que apenas Esther, em sua posição de rainha, poderia transmitir essa mensagem ao rei Assuero a tempo. Depois de receber a informação de Mardoqueu, Esther mandou alguém transmitir essa informação ao rei. O rei Assuero ordenou que seus guardas investigassem a informação. Quando os guardas voltaram, eles confirmaram que a trama era verdadeira. O rei Assuero ficou furioso e decidiu executá-los imediatamente por traição. Graças à mensagem oportuna de Mordecai, o rei Assuero escapou do perigo. Os traidores foram capturados e enforcados. A boa ação de Mardoqueu foi registrada nas crônicas reais, mas poucos prestaram atenção, e a notícia rapidamente caiu no esquecimento. As pessoas podem esquecer, mas Deus não. O pequeno ato de Mardoqueu, embora enterrado no fluxo do tempo, logo seria usado por Deus para mudar a história de uma maneira que ninguém poderia prever. Enquanto isso, um homem subia silenciosamente ao poder na corte. Ele se tornou a maior ameaça para o povo de Deus. Seu nome era Haman, um agagita, o inimigo hereditário do povo judeu. Carregando dentro de si arrogância e malícia sem paralelo, com o poder em suas mãos, Haman exigiu que todos se curvassem diante dele como um símbolo de respeito e submissão. Todos obedeceram, exceto um homem, Mardoqueu. Quando Haman se aproximou, a multidão ao redor se curvou apressadamente com medo. Mas Mardoqueu ficou de pé, com o olhar firme, sem se mover um centímetro. A recusa de Mordecai não escapou à atenção de Haman, e as autoridades, surpresas e preocupadas, vieram interrogá-lo. "Por que transgrides o mandamento do rei?" Mardoqueu respondeu: "Eu sou judeu." Eu sou judeu. Eu não me curvo diante de nenhum homem. A declaração de Mordecai acendeu a fúria de Haman. No entanto, matar Mardoqueu sozinho não foi suficiente para satisfazer seu orgulho e ódio. Haman decidiu exterminar todo o povo judeu, a nação de Mardoqueu. Mas ele não previu que dentro do palácio, alguém logo se levantaria para enfrentar essa trama. Haman se aproximou do rei,
armado com palavras venenosas e um esquema mortal meticulosamente elaborado. Seu coração estava cheio de ódio e ambição, determinado a destruir o povo judeu, a quem ele via como uma ameaça ao seu poder. Curvando-se diante do rei, com os olhos afiados e frios, ele se preparou para falar, sua voz suave, mas cheia de malícia. Há um certo povo espalhado e disperso entre o povo em todas as províncias do teu reino. E suas leis são diferentes de todos os povos, nem guardam as leis do rei. Portanto, não é para o benefício do rei tolerá-las. Se for do agrado do rei, que seja escrito que eles podem ser destruídos. E eu pagarei 10.000 talentos de prata às mãos daqueles que têm a seu cargo o negócio, para trazê-lo para o tesouro do rei. Amã habilmente ocultou a identidade do povo judeu, referindo-se a eles apenas como certas pessoas. Ele queria que o rei acreditasse que eles eram um perigo oculto, que não valia a pena manter em seu vasto império. O rei Assuero não fez mais perguntas, nem ordenou uma investigação. Ele simplesmente entregou o poder de decidir o destino de milhares a Ramã. O anel real foi colocado sobre o pergaminho, e a sentença de morte para o povo judeu foi oficialmente selada. Amã curvou-se em gratidão, um sorriso triunfante curvando seus lábios. Ele saiu da sala do trono e entregou o decreto aos escribas. Um grupo de mensageiros foi rapidamente convocado. Eles montaram em seus cavalos, preparando-se para levar as terríveis notícias por todo o império. Um decreto se espalhou como um vento venenoso por todos os cantos do Império Persa. No dia exato do dia 13 do mês de Adar, todos os judeus, de velhos a jovens, homens e mulheres, seriam destruídos, sem exceção. O destino de um povo inteiro havia sido decidido, pendurado precariamente à beira da destruição. As pessoas nas províncias começaram a se mexer e temer quando o decreto foi proclamado. O vento soprava forte, carregando uma sensação de mal-estar que se espalhou pelo ar. Amã havia conseguido o que desejava, mas na escuridão dessa trama, um raio de esperança ainda cintilava silenciosamente, aguardando o momento de brilhar intensamente. A atmosfera em Susa ficou pesada com um som de choro, enquanto o povo judeu afundava em desespero. Quando Mardoqueu ouviu a notícia do decreto do rei, seu coração se partiu. Ele rasgou suas roupas, enrolou-se em saco e cinzas, sinais de extrema angústia. Tropeçando nas ruas, ele apertou o peito, sua boca emitindo gritos tristes que pareciam sacudir os céus. De todas as cidades, a todas as províncias, eles sabiam que a morte se aproximava, sem outra esperança à vista. Mas dentro do palácio de Susa, Esther permaneceu inconsciente do desastre que estava prestes a acontecer. Ela estava isolada atrás das paredes luxuosas e pacíficas, longe do sofrimento de seu povo. De repente, a empregada de Esther entrou correndo, com o rosto cheio de alarme. Curvando-se diante de Esther, ela disse: "Sua Majestade, Rainha Esther, notícias terríveis aguardam sua atenção. Seu amado tio Mardoqueu está no portão do palácio, envolto em trajes escuros de luto, suas lágrimas caindo sem fim. As pessoas lá fora estão em tumulto." Surpresa e preocupada, Esther ordenou que um servo chamado Hatak investigasse. No portão do palácio, Mardoqueu estava sentado encolhido no chão, com a cabeça baixa, as mãos segurando o saco enrolado em volta dele. Ele disse: Condenado pelo decreto implacável do rei, nosso povo enfrenta a destruição total. Esther, só você é sua salvadora final. Pise corajosamente diante do rei e implore por suas vidas antes que a sombra da aniquilação engula a todos nós. Mardoqueu depositou toda a sua esperança em Esther, a única que podia se aproximar do rei. Mas se Esther teria a coragem de enfrentar o perigo e defender seu povo, permaneceu uma questão sem resposta. Os olhos de Esther revelaram um claro desconforto, seu coração batendo fortemente. O pedido de Mardoqueu a mergulhou em extremo medo. Ela conhecia bem as duras leis da corte. Qualquer um que entrasse no palácio do rei, sem ser convocado, enfrentaria a morte. Esther andava de um lado para o outro em seu quarto, suas mãos segurando a bainha de seu manto bordado a ouro com força. Voltando-se para sua serva, Hatak, sua voz tremeu, mas tentou manter a calma. Todos os servos do rei
e o povo das províncias do rei sabem que todo aquele, seja homem ou mulher, que vier ao rei no átrio interior, que não for chamado, há uma lei dele para matá-lo, exceto aqueles a quem o rei estender o cetro de ouro, para que viva. Mas não fui chamado para ir ao rei nestes 30 dias. Mardoqueu havia enviado uma mensagem final, não apenas um apelo, mas uma advertência severa. Suas palavras foram como um vento frio soprando na alma de Éster, fazendo seu coração tremer. Não penseis contigo mesmo que escaparás na casa do rei, mais do que todos os judeus. Pois, se tu te calares neste tempo, então surgirá para os judeus alargamento e livramento de outro lugar, mas tu e a casa de teu pai serão destruídos, e quem sabe se vieste ao reino para um tempo como este. Afiadas como uma adaga perfurando seu coração, Ester ficou em silêncio. Mas dentro dela havia uma tempestade de emoções. Ela começou a perceber a verdade. Ela havia sido levada ao palácio, favorecida pelo rei e coroada rainha, não por mero acaso. Um propósito maior a esperava, uma missão que ela não podia recusar. Ester percebeu que não podia escapar de sua responsabilidade. Com o coração pesado, mas corajoso, ela tomou uma decisão que mudaria tudo. Ela chamou suas servas para perto, sua voz firme, mas tremendo levemente com a consciência do fardo à frente. Ide, reuni todos os judeus que estão presentes em Suzã, e jejuai por mim. E não comais nem bebais 3 dias, nem de noite nem de dia. Eu e minhas servas jejuaremos da mesma forma, e assim irei ao rei, o que não é segundo a lei. E se eu perecer, pereço. A decisão foi tomada, e Éster ficou no limiar do destino. Agora, ela se preparava para enfrentar seu destino, um caminho que poderia levar à luz da salvação ou às trevas da morte. 3 longos dias se passaram com firmeza, 3 dias sem comida, 3 dias imersos em oração, 3 dias para Éster endurecer seu coração, silenciosamente se despedindo da vida que ela conheceu, pois neste momento, ela estava andando na linha tênue entre a vida e a morte, com uma coragem ardente que nada poderia extinguir. Em todo o reino, os judeus se ajoelharam em absoluta unidade, com as mãos entrelaçadas com força, suas orações se elevando em harmonia ao Todo-Poderoso. No magnífico palácio, as servas também se ajoelharam juntas, de olhos fechados, jejuando e orando com ela. Depois de 3 dias, Ester se levantou, vestindo seu traje de rainha mais real, seu cabelo meticulosamente arrumado, suas joias brilhando. Ela respirou fundo e saiu de seu quarto, as mãos tremendo levemente, mas o rosto sereno. Com o coração pronto para qualquer resultado, ela seguiu para a sala do trono do rei Assuero. A vasta sala do trono estava em chamas com luz dourada, mas o ar estava frio como gelo. O rei Assuero sentou-se em seu alto trono, sua presença incomparável em autoridade, cercado por guardas imóveis como estátuas, suas mãos segurando lanças reluzentes, seus olhos afiados como lâminas. Ninguém podia entrar sem ser convocado. Ninguém podia se aproximar do rei sem permissão. A punição por tal audácia foi uma morte imediata. No entanto, Éster avançou, desafiando tudo. As portas do grande salão se abriram lentamente, e Ester apareceu, resplandecente em seu traje, mas caminhando lentamente, como se cada passo fosse uma declaração silenciosa, aproximando-a da foice da morte. Os guardas assistiram horrorizados, segurando suas armas com força, prontos para agir. Eles sabiam o que aconteceria com aqueles que desafiassem a lei do rei, mas seu olhar não vacilou. Foi fixado em frente no trono, onde seu destino e o de seu povo seriam decididos. O rei Assuero ergueu os olhos, com um lampejo de surpresa em seus olhos ao ver Éster. Ele a observou silenciosamente, seu rosto não traindo nenhuma emoção. Éster parou a poucos passos do trono, de pé, aguardando o julgamento. A tensão era sufocante.
com apenas o som de sua respiração constante quebrando o silêncio mortal. O rei viu sua beleza radiante, destacando-se no vasto espaço. No entanto, em seu rosto, as marcas de seus longos dias de jejum eram evidentes. Seus olhos profundos brilhavam com determinação, sua pele pálida refletindo a força de seu sacrifício. Esther permaneceu firme, digna e inflexível, sabendo que esse momento determinaria o destino de todo o seu povo. Tudo agora estava nas mãos do rei. O cetro de ouro erguido significava vida, enquanto um olhar frio significava morte. Uma emoção indescritível surgiu dentro do rei, uma mistura de admiração e algo indefinível. Então, lentamente, ele ergueu o cetro de ouro, apontando-o diretamente para Esther. A sala inteira deu um suspiro de alívio. Sussurros fracos se espalharam entre os cortesãos. Esther havia passado no primeiro teste, mas sabia que o caminho à frente ainda estava repleto de dificuldades. Os olhos do rei estavam agora cheios de curiosidade e preocupação. Qual é a tua petição? Qual é a tua petição? E ser-te-á concedido? E qual é o teu pedido? Até a metade do reino será cumprido. Esther respirou fundo para se firmar. Então falou com humildade, mas clareza. Se achei graça aos olhos do rei. Se achei graça aos olhos do rei, e se for do agrado do rei atender ao meu pedido e cumprir meu pedido, que o rei e Ramã venham ao banquete que eu prepararei para eles, e farei amanhã como o rei disse. O convite parecia simples, mas por trás dele havia um movimento meticulosamente calculado. Esther não revelou suas verdadeiras intenções. Em vez disso, ela habilmente atraiu o rei e Ramã para seu plano, preparando-se para o momento decisivo que mudaria tudo. O rei Assuero sorriu com satisfação, balançando a cabeça sem hesitar. Ele sinalizou a seus assistentes para que anotassem o convite e informassem Ramã. Esther se levantou, curvou-se mais uma vez em gratidão e saiu da sala do trono. Seu coração batia com uma mistura de esperança e ansiedade pelo que estava por vir. Quando Ramã recebeu o convite para um banquete privado com o rei e a rainha, seu orgulho atingiu o auge. Ele estava muito feliz, sentindo-se a figura mais estimada da corte. Mas essa alegria não durou muito. Quando ele saiu do portão do palácio, o sorriso em seus lábios desapareceu de repente. Lá, Mardoqueu ficou de pé, com um olhar resoluto. Mais uma vez, Mardoqueu não se curvou diante de Ramã. Esse ato de desafio foi como um fogo queimando sua alegria, transformando-a em uma raiva incontrolável. Ele cerrou os punhos, mas depois se virou, caminhando rapidamente de volta para sua residência, carregando consigo uma fúria ardente. Ramã voltou para sua propriedade e bateu com a mão na mesa de madeira, com o rosto corado de raiva. A rainha Esther não permitiu que ninguém entrasse com o rei no banquete que ela havia preparado, exceto eu. E amanhã serei convidado a ela também com o rei. No entanto, tudo isso de nada me vale, enquanto eu vir o judeu Mardoqueu sentado à porta do rei. Zere, a esposa de Ramã, sentou-se em uma poltrona, observando o marido com um olhar frio. Ela deu um sorriso sinistro, levantou-se lentamente e aproximou-se de Ramã, colocando a mão em seu ombro como se para acalmá-lo. Faça-se uma forca de 50 côvados de altura, e amanhã diz ao rei que Mardoqueu seja enforcado nela. Então, entra alegremente com o rei ao banquete. Ramã ergueu os olhos, brilhando de alegria. Ele assentiu, seu rosto gradualmente relaxando em um sorriso malicioso. Ele se levantou, caminhou até a porta e ordenou a seus servos com um tom triunfante. Excelente ideia. Esta noite, vou mandar construir a forca. Amanhã Mordecai morrerá e eu desfrutarei da festa com plena alegria. Naquela noite, um grupo de trabalhadores começou sua tarefa. O som de martelos ecoando enquanto erguiam uma forca maciça, de 25 metros de altura, conforme ordenado por Ramã. O vento soprava, carregando uma sensação de frieza e desconforto. Ramã, cego pelo ódio e pela arrogância, não sabia que, enquanto planejava vingança,
Deus já havia planejado sua queda. Essa forca não era apenas uma ferramenta de vingança, mas também um sinal do destino cruel que aguardava os ímpios. Naquela noite, o rei Assuero não conseguiu dormir. Ele se virou em sua cama real, sua mente presa em pensamentos obscuros. A luz bruxuleante das velas iluminou o rosto perturbado do rei na noite tranquila. Para dissipar sua inquietação, ele decidiu convocar seus assistentes e solicitar que os livros de registro fossem trazidos. Um servo abriu o pergaminho e começou a ler em voz alta as linhas gravadas há muito tempo. O rei ouviu, seu olhar aguçando quando a história de Mardoqueu foi mencionada. Uma história esquecida daquele dia em Suzã, quando Mardoqueu, um judeu comum, salvou a vida do rei, expondo a trama dos oficiais traiçoeiros. Este evento brilhou como uma luz brilhante em sua mente. O rei saltou de sua cama, seus olhos brilhando. Voltando-se para os secretários silenciosos, a voz do rei ressoou emocionada. Que honra para Mardoqueu. Devo recompensá-lo de acordo. O rei sabia que precisava de um grande plano para homenagear esse herói. E a primeira pessoa que ele pensou em consultar foi Hamã, seu conselheiro mais confiável. Na manhã seguinte, os corredores do palácio estavam iluminados pela luz do sol. Hamã caminhava com um comportamento arrogante, sua mente preocupada com sua intenção de destruir Mardoqueu. Mas ele não sabia que o destino estava preparando um golpe que o humilharia. O rei Assuero sentou-se em seu trono e mandou Hamã entrar. Hamã curvou-se, com um sorriso presunçoso nos lábios. O rei olhou para ele com um olhar ilegível e perguntou: O que será feito ao homem a quem o rei se deleita em honrar? O coração de Hamã batia rápido, alegria e orgulho surgindo dentro dele. Ele pensou consigo mesmo que o rei estava se referindo a ele, o cortesão mais leal. Ele ergueu a cabeça, sua voz confiante e ressonante. Para o homem a quem o rei se agrada honrar, que tragam as vestes reais que o rei costuma usar, e o cavalo em que o rei monta, e a coroa real que está colocada sobre sua cabeça, e que esta vestimenta e cavalo sejam entregues nas mãos de um dos príncipes mais nobres do rei, para que vistam o homem a quem o rei se agrada honrar, e o levem a cavalo pelas ruas da cidade, e proclamem diante dele: assim se fará ao homem a quem o rei se agrada honrar. Hamã estava imerso em sua ilusão de sua própria glória, completamente inconsciente de que sua sugestão estava cavando um poço profundo para si mesmo. O rei sorriu, mas esse sorriso escondia uma intenção totalmente diferente. Ele se inclinou para a frente, sua voz quente, mas cheia de autoridade, ressoando no grande salão. Apresse-se, e pegue as roupas e o cavalo, como disseste. E faça assim mesmo com Mardoqueu, o judeu, que está sentado à porta do rei. Que nada falte de tudo o que disseste. Hamã ficou atordoado, todo o seu corpo frio, seu rosto mudando de orgulho para espanto, então rapidamente afundando em profunda decepção. Seu mundo pareceu desmoronar em um instante. Ele queria resistir, mas diante do olhar penetrante do rei, ele não teve escolha a não ser abaixar a cabeça e recuar em silêncio. Na manhã seguinte, com humilhação que não conseguiu esconder, foi forçado a cumprir a ordem do rei. Ele vestiu Mardoqueu com um manto real, fez com que Mardoqueu montasse no cavalo do rei, e o próprio Hamã teve de guiar o cavalo pelas ruas movimentadas de Suzã. As ruas estavam movimentadas. As pessoas se reuniam de ambos os lados, curiosamente assistindo ao raro espetáculo. Mardoqueu, no magnífico manto real, sentou-se no cavalo branco do rei, seu comportamento calmo, mas majestoso. Em contraste, Hamã, com o rosto contorcido de raiva e humilhação, segurou as rédeas e conduziu o cavalo para a frente. Hamã gritou relutantemente, sua voz trêmula, tentando reter algum orgulho remanescente. Assim será feito ao homem a quem o rei se agrada honrar. A multidão aplaudiu e aplaudiu, mas para Hamã, cada aplauso era como uma adaga esfaqueando sua autoestima. Ele olhou para Mardoqueu, seus olhos ardendo de ódio. O homem que ele queria enforcar agora estava sendo homenageado por ele diante de toda a cidade. Hamã cambaleou,
suas pernas quase cedendo sob o peso da humilhação. Seu esquema meticulosamente planejado para destruir Mardoqueu agora não passava de cinzas. Ele não teve um segundo para desmaiar, porque naquela noite uma festa estava preparada, esperando que ele entrasse. Hamã entrou no salão de banquetes, onde tudo estava adornado com opulência, a luz brilhante dos lustres brilhando nas paredes. A longa mesa transbordava de requintadas iguarias persas, de carnes assadas perfumadas a frutas frescas brilhantes. No entanto, em meio ao ambiente animado, Hamã sentiu um mal-estar lancinante no peito. Seus olhos dispararam ao redor, examinando cada canto, como se ele sentisse uma ameaça oculta à espreita nas proximidades. Ao se sentar, ele forçou um sorriso tenso, mas suas mãos trêmulas na taça de vinho revelaram a tempestade furiosa dentro dele. Esther, resplandecente em seu traje real de rainha, sentou-se em frente a ele, sua expressão calma, mas seus olhos piscando de tensão. O rei Assuero, presidindo a cabeceira da mesa, observava os dois com olhos curiosos. Depois de um momento de silêncio, o rei falou com Esther, sua voz quente, mas dominante, como se quisesse dissipar o ar opressivo. Qual é a tua petição, rainha Esther? E ser-te a concedido. E qual é o teu pedido? E será cumprido até a metade do reino. Esther respirou fundo, as mãos na mesa apertando levemente. Ela sabia com absoluta clareza que este era o momento em que dependia o destino de todo o povo judeu. Ela se levantou lentamente, seu olhar inabalável enquanto encarava o rei. Se eu achei graça aos teus olhos, ó rei, e se for do agrado do rei, que minha vida me seja dada a meu pedido, e meu povo a meu pedido, pois somos vendidos, eu e meu povo, para sermos destruídos, para sermos mortos e perecer. Mas se tivéssemos sido vendidos por escravos e escravas, eu teria segurado minha língua, embora o inimigo não pudesse compensar o dano do rei. A expressão do rei Assuero mudou instantaneamente, de espanto para uma explosão de fúria. Seus olhos brilhavam como fogo, sua mão segurando com tanta força que as veias incharam. Ele se levantou de um salto, sua voz rugindo como um trovão. Quem é ele? E onde está ele? Que ousou presumir em seu coração fazê-lo? Sem um momento de hesitação, Esther se virou para encarar Hamã, seu olhar gelado e destemido. Ela apontou diretamente para ele, sua voz ressoando pela sala silenciosa. O adversário inimigo é esse Hamã perverso. O rosto de Hamã perdeu a cor, os olhos arregalados de pavor. Ele se levantou, mas suas pernas se dobraram, forçando-o a agarrar a mesa para se firmar. O terror surgiu através dele quando ele percebeu que seu esquema havia sido exposto. Ele agarrou sua cabeça, lutando para conter um grito. Os cortesãos, que momentos antes conversavam alegremente, agora estavam sentados congelados em silêncio, com os olhos fixos em Hamã, atordoados e temerosos com a súbita reviravolta. Em uma onda de raiva, o rei Assuero se levantou e saiu furioso do salão de banquetes. Ele caminhou rapidamente para o jardim do palácio, esforçando-se para reprimir a fúria que ardia dentro dele. Enquanto isso, Hamã permanecia, tremendo, plenamente consciente de que seu destino estava selado. A atmosfera no salão de banquetes ficou sufocantemente tensa. Nesse momento, durante a festa, Hamã caiu de joelhos diante de Esther. A arrogância que antes queimava intensamente agora havia desaparecido, substituída por terror nu, tremendo. Ele agarrou com força a bainha do manto da rainha, sua voz quebrada em desespero. Por favor, rainha, salve-me! Eu imploro, poupe minha vida! Mas Esther ficou ali, imóvel como uma estátua, seus olhos frios e afiados, impassível por seu apelo lamentável. Ela olhou para Hamã, aquele que havia lançado trevas sobre seu povo, agora apenas uma figura fraca, lutando na lama de seus próprios pecados. Naquele exato momento, o rei Assuero veio do jardim do lado de fora, com os olhos ardendo de raiva ao ver Hamã agarrado a Esther. Ele avançou, sua voz estrondosa com autoridade e fúria. Ele forçará a rainha também diante de mim na casa?
Imediatamente, 2 guardas se aproximaram e puxaram Hamã para longe de Éster. Um rapidamente cobriu o rosto de Hamã com um pano preto. Ele lutou em vão, seus gritos abafados sob o tecido. Éster virou o rosto, sem olhar para a cena, pois o destino de Hamã estava selado naquele momento. Na Pérsia, quando o rosto de um homem está coberto, é um fim irreversível. Nenhum apelo tem significado, nenhuma fuga é possível. Harbona, um ajudante eunuco, deu um passo à frente para o rei, curvando-se respeitosamente. Apontando para a distância, onde a forca de Hamã se erguia no pátio, ele relatou ao rei: Eis também que a forca de 50 côvados de altura, que Hamã fizera para Mardoqueu, que falara em favor do rei, está na casa de Hamã. O rei Assuero franziu a testa e ergueu a mão, sua voz afiada como uma lâmina. Enforque-o nele. Os guardas arrastaram Hamã para fora do salão de banquetes. Ele gritou em desespero, mas seus gritos foram rapidamente abafados pelos passos dos guardas. Assim terminou o destino do homem que ousou desafiar o povo de Deus. Hamã foi enforcado na mesma forca que ele havia preparado para outro. A justiça foi feita e a paz voltou novamente ao palácio de Susa. Naquele mesmo dia, o rei Assuero deu à rainha Éster todos os bens de Hamã. Mas a batalha ainda não havia terminado, pois, embora Hamã estivesse morto, o decreto do rei, uma vez emitido, não poderia ser revogado. Em poucos meses, os inimigos dos judeus os massacrariam e o genocídio ainda ocorreria. Éster, arriscando sua vida mais uma vez, entrou na sala do trono. Ela se ajoelhou aos pés do rei Assuero, com lágrimas nos olhos, chorando de angústia e desespero, implorando por seu povo. Se for do agrado do rei, e se eu tiver achado graça aos seus olhos, e se isso parecer reto diante do rei, e eu for agradável aos seus olhos, que seja escrito para reverter as cartas escritas por Hamã, filho de Hamedata, o Agagita, que ele escreveu para destruir os judeus que estão em todas as províncias do rei. Pois como suportarei ver o mal que sobrevirá ao meu povo? Ou como posso suportar ver a destruição de meus parentes? O rei Assuero franziu a testa, seus olhos mostrando seu dilema. Ele se levantou de seu trono, segurando seu cetro com força. Embora não pudesse revogar o decreto antigo, ele procurou responder ao apelo de Éster com uma nova solução. Não posso revogar o decreto que foi emitido, mas ouço minhas palavras. Permito que os judeus que estavam em cada cidade se reúnam e defendam sua vida, destruam, matem e façam perecer todo o poder do povo e da província que os atacaria, tanto os pequeninos como as mulheres, e tomaria o despojo deles como presa. Ester se alegrou, sabendo que esta era a última chance de seu povo se defender. O rei Assuero ordenou aos escribas que escrevessem o novo decreto imediatamente. As cartas foram escritas na escrita de cada povo e na língua de cada província, e foram carregadas pelos mensageiros do rei montados em cavalos, mulas e camelos por todas as províncias, da Índia à Etiópia. O novo decreto trouxe um raio de esperança, concedendo aos judeus o direito de se defenderem antes do dia fatídico. As cidades em todo o Império Persa, de grandes metrópoles a pequenas aldeias, estavam cheias de uma atmosfera de prontidão para a batalha. O povo judeu se reuniu, preparado para se defender contra seus inimigos. Graças ao novo decreto do rei, os judeus se levantaram com absoluta determinação. Quando chegou o dia fatídico, os inimigos dos judeus os atacaram, mas os judeus não temiam. Eles se reuniram nas cidades de todas as províncias do rei Assuero, matando aqueles que procuravam prejudicá-los. Ninguém podia resistir a eles, pois todos temiam os judeus. No 13º dia do 12º mês, os judeus nas províncias se reuniram para defender suas vidas e destruir seus inimigos, matando 75 inimigos. Eles enforcaram os 10 filhos de Hamã na forca, mas se abstiveram de confiscar suas propriedades ou exigir vingança excessiva. No 14º dia, eles descansaram e comemoraram sua vitória. Enquanto isso,
Os judeus em Susa se reuniram para lutar contra seus inimigos por 2 dias, o 13º e o 14º. E somente no 15º eles descansaram e se regozijaram em seu triunfo. O povo de Deus havia vencido a maldição perversa de Ramã. Eles estavam cheios de alegria sem limites, pois nenhuma ameaça permanecia contra eles. A alegria não terminou aí. O rei também elevou Mordecai a uma alta posição, nomeando-o o primeiro-ministro do rei Assuero. Mardoqueu tornou-se um herói do povo judeu, amado por todos, pois sempre protegeu e defendeu seus direitos. Junto com Éster, eles emitiram um decreto de que este dia seria comemorado para sempre. Este festival é chamado de Purim, que em persa significa lançar sortes. Neste dia, eles celebram com alegria, trocando presentes e dando aos pobres. Pois estes são os dias em que o povo judeu emergiu da sombra da morte, transformando a tristeza em alegria e a dor em felicidade transbordante. A velha dor desapareceu como fumaça, dando lugar à luz radiante da esperança, e as lágrimas derramadas se transformaram em sorrisos radiantes. Acima de tudo, Purim serve como um lembrete profundo de como Deus, embora sem nome, silenciosamente teceu a história da salvação. Sua mão, embora invisível, guiou a justiça através de incontáveis provações, resgatando seu povo da lâmina do inimigo. Por meio de Mardoqueu e Éster, ele revelou sua misericórdia e poder maravilhoso, transmitindo uma lição eterna. A justiça, embora às vezes obscurecida, acabará brilhando como o sol. Agradecemos sinceramente ao público por ficar conosco até os momentos finais do filme sobre Esther. Fizemos este vídeo com todo o nosso amor e desejo de trazer a você histórias bíblicas significativas e úteis. Esperamos que esta história tenha inspirado você e fortalecido sua fé. Seu apoio é uma grande motivação para nós. Se o filme tocou seu coração, deixando-o comovido pelo amor e maravilha de Deus, compartilhe, curta e inscreva-se em nosso canal para garantir que você não perca nossas próximas grandes histórias. Sinta-se à vontade para deixar um comentário e compartilhar seus pensamentos sobre a história de Esther. Estamos felizes em ouvir e discutir com você. Este não é o fim de nossa exploração da Bíblia. Estamos nos preparando para lançar novos filmes emocionantes. Uma jornada emocional está esperando por você para descobrir. Enviamos-lhe os nossos melhores votos. Que seu dia seja repleto de alegria, paz e uma profunda conexão com o divino. Deus te abençoe.